Ninguém ousava se aproximar do CEO. Até que a estagiária ofereceu um café e tudo mudou. Naquela manhã de terça-feira, 3 funcionários já tinham desistido antes mesmo de chegar na porta. Não era a primeira vez. Quando o café ficava pronto lá pelas 8 da manhã, todo mundo olhava para a bandeja, olhava para a sala envidraçada no fundo do corredor, e aí começava aquele silêncio constrangedor de quem não quer ser o escolhido. Ninguém dizia nada. Ninguém precisava dizer. Todo mundo sabia que levar o café para o Dr. Henrique Drummond era quase uma sentença. Não que ele batesse em alguém, não que ele gritasse. Era pior do que isso. Era o jeito que ele olhava, como se a presença de outra pessoa no escritório dele fosse uma interrupção insuportável da sua existência. Camila Nascimento tinha chegado há exatamente 11 dias naquela empresa. 11 dias que ela mal tinha tido tempo de aprender onde ficava o banheiro do andar, quanto menos entender a hierarquia de medos que governava aquele lugar. Ela tinha 26 anos, cabelos crespos presos num coque, que ela refazia 3 vezes por dia porque sempre escapavam fios nos momentos mais inoportunos, e uma blusa bege que tinha passado 2 vezes a noite anterior porque queria parecer apresentável. A saia preta estava um pouco comprida demais nos seus tornozelos, mas era o que ela tinha. Naquela manhã ela estava pegando o seu próprio café quando ouviu a conversa em voz baixa entre 2 colegas. "Hoje é a sua vez, Patrícia." "De jeito nenhum." Na última vez, ele nem olhou para mim, ficou na tela e disse que o café estava frio. Estava quente, estava quentíssimo. "E daí? Alguém tem que levar." "Então leva você." Camila olhou para as 2, depois olhou para a bandeja com a xícara solitária em cima do pires branco. O café ainda fumegava. Ela pegou a bandeja sem pensar muito, porque às vezes é assim que as coisas acontecem na vida da gente, sem aviso, sem planejamento, sem aquela longa conversa interna que a gente costuma ter antes de fazer algo corajoso. "Eu levo," ela disse. As 2 a olharam como se ela tivesse dito que ia pular da janela. "Você sabe quem é ele?" perguntou Patrícia, de queixo levemente aberto. "O diretor-geral," Camila respondeu simplesmente. "É o Drummond," disse a outra, uma mulher chamada Fátima, com uma entonação que deixava claro que o sobrenome sozinho deveria explicar tudo. Não explicou nada para Camila. Ela caminhou pelo corredor com a bandeja nas mãos, sentindo o calor da xícara atravessar o pires, e foi parando na frente da porta de vidro que separava o escritório do restante do andar. Lá dentro, o homem estava de costas para ela, olhando para algo na tela. Cabelos grisalhos, ombros tensos dentro do paletó escuro, o relógio no pulso esquerdo que brilhava quando ele movia o braço. Ela bateu levemente na porta. Ele não se virou de imediato. Ficou mais alguns segundos na tela, como se ainda estivesse processando o que via. Depois, girou a cadeira devagar. Camila empurrou a porta e entrou. "Bom dia, Dr. Henrique. Trouxe o café." Ela colocou a bandeja sobre o canto da mesa de vidro com cuidado, sem fazer barulho, sem derramar. E então ficou ali, sem recuar, sem sorrir nervosamente, sem fazer aquela cara de quem quer sumir. Só ficou de pé, olhando para ele com a naturalidade de quem não carregava ainda o peso de todo aquele histórico. Ele a olhou por um tempo que pareceu longo demais para uma situação simples como aquela. "Você é nova," ele disse. Não era uma pergunta. "Há 11 dias," ela confirmou. Ele pegou a xícara, tomou um gole e voltou os olhos para a tela sem mais nada. Camila saiu, fechou a porta com cuidado e quando chegou no corredor, Patrícia e Fátima estavam esperando com aquela expressão de quem esperava ver ela sair chorando. "E aí?" sussurrou Fátima. "Tudo bem," Camila respondeu, e foi buscar seu próprio café de volta. O que ela não sabia, porque tinha 11 dias e ainda não sabia de nada, era que aquele gesto simples tinha plantado algo. Ela não sabia que naquele escritório de vidro, Henrique Drummond continuou com a xícara na mão por mais uns segundos, depois que ela saiu, olhando para o corredor vazio. Não sabia que ele ficou pensando em alguma coisa que não sabia exatamente nomear. E não sabia que, a partir dali, a vida dela dentro daquela empresa
ia mudar de um jeito que ela não poderia imaginar. Mas antes de mudar para melhor, ela ia mudar para muito pior. Camila tinha chegado àquela empresa depois de 2 anos tentando. 2 anos de currículos enviados, de entrevistas que não deram em nada, de noites estudando depois de trabalhar o dia inteiro como recepcionista num consultório pequeno que ficava num bairro do outro lado da cidade. A vaga de estágio tinha aparecido de repente numa quinta-feira e ela tinha se inscrito na mesma hora em que abriu o e-mail, antes mesmo de terminar de ler todos os requisitos, porque era isso ou continuar esperando, e ela já tinha esgotado a paciência de esperar. O que motivava Camila não era exatamente ambição, pelo menos não do jeito que essa palavra costuma soar. Era algo mais simples e mais pesado ao mesmo tempo. Era a imagem da sua mãe, Dona Teresa, sentada na cadeira da sala do apartamento pequeno que dividiam, com as pernas inchadas e os olhos cansados, repetindo que estava bem quando claramente não estava. Dona Teresa tinha 63 anos e trabalhado a vida inteira como costureira, e o corpo estava cobrando a conta de tantos anos curvada sobre a máquina de costura. Os medicamentos tinham um custo que o salário de recepcionista de Camila cobria por cima da conta, mas por cima somente. Qualquer imprevisto e o mês fechava no vermelho. A vaga de estágio pagava mais. E a empresa tinha plano de saúde. Era simples assim. Não era glamour, não era sonho de ocupar a sala do Drummond algum dia. Era plano de saúde para a mãe. Nos primeiros 11 dias, Camila trabalhou em silêncio, aprendeu o que precisava aprender, fez o que mandavam sem reclamar e observou. Ela sempre foi muito boa em observar. Era o tipo de pessoa que entra num ambiente e em 48 horas já sabe quem manda de verdade, quem só finge que manda, quem sorri na frente e faz diferente por trás, e quem realmente trabalha. Naquela empresa, quem trabalhava de verdade não era sempre quem tinha o cargo mais alto, e quem fingia trabalhar tinha nome e sobrenome bem definidos. Beatriz Cavalcante tinha 43 anos, cabelos escuros cortados na altura do queixo, e o cargo de coordenadora de projetos que ela tinha alcançado anos atrás, através de uma combinação de esforço real, sim, mas também de uma habilidade impressionante de estar sempre perto de quem tinha poder. Ela sabia quando sorrir, quando calar, quando falar, e, principalmente, ela sabia ler ameaças antes de elas saberem que eram ameaças. Camila não era uma ameaça. Camila era estagiária há 11 dias. Mas Beatriz a olhou naquela manhã saindo do escritório do Drummond com o passo tranquilo, respondendo tudo bem para as colegas. E alguma coisa se acendeu nela que Camila não poderia ter previsto. Às vezes, a gente não sabe que incomoda alguém até que esse alguém decide te mostrar. Nos dias seguintes, Camila passou a receber as tarefas mais repetitivas do andar. Planilhas para refazer do zero por causa de mudanças de última hora que ninguém tinha avisado antes. Relatórios para compilar com prazo impossível. Solicitações que chegavam às 17h55 com urgência para o dia seguinte. Ela fazia tudo sem reclamar, chegava mais cedo, ficava mais tarde e levava o café do Drummond toda manhã porque agora tinha virado coisa dela. E ninguém mais disputava esse posto. Ele raramente dizia mais do que 2 frases, mas eram frases que tinham peso. Essa formatação está errada no relatório trimestral. Já foi revisado? Camila soube que ele estava falando do relatório porque ela tinha ajudado a compilar os dados, e que a formatação tinha sido alterada por outra pessoa depois dela. Ela poderia ter dito isso. Não disse. Vou verificar, Dr. Henrique. Verifique hoje. Ela verificou, corrigiu. Devolveu antes das 4 da tarde. Ele não disse nada mais sobre o assunto, mas no dia seguinte havia um bilhete colado na planilha que ela tinha deixado sobre a mesa dele, com a palavra correto escrita à mão. Ela ficou olhando para aquele bilhete por uns 30 segundos. Eu entendo esse momento. Quando a gente trabalha muito e fica invisível por tanto tempo, uma palavra escrita à mão pode pesar mais do que qualquer discurso de reconhecimento num auditório cheio. Eu conheço essa sensação. Só que as coisas não iam continuar simples. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like.
E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi Dona Neuza quem primeiro a avisou, sem querer avisar. Dona Neuza tinha 68 anos e estava naquela empresa há 22. Baixa, de cabelos brancos que ela prendia debaixo de uma touca quando estava varrendo os corredores, ela era daquelas pessoas que a maioria não vê, mas que vê tudo. Camila a tinha notado logo na primeira semana porque Dona Neuza era a única pessoa do andar que chegava mais cedo do que ela. Numa manhã fria de quarta-feira, enquanto Camila esperava o café ficar pronto, Dona Neuza encostou o cabo da vassoura na parede e disse sem preâmbulo: "Você está cuidando de onde está pisando?" Camila a olhou. "Como assim, Dona Neuza?" A senhora fez um movimento sutil com a cabeça na direção do corredor. "Tem olho em você. Olho que não gosta de companhia." Camila quis perguntar mais, mas Dona Neuza já tinha pegado a vassoura de volta e retomado o trabalho com aquela eficiência silenciosa de quem disse o que tinha que dizer. A confirmação veio 3 dias depois. Camila estava terminando um levantamento de dados quando percebeu que um arquivo que ela tinha salvo na tarde anterior tinha sumido. Não estava na pasta. Não estava na lixeira. Não estava em nenhum dos lugares onde ela tinha certeza de ter deixado. Ela foi a Sérgio, o responsável pelo setor de tecnologia do escritório, um homem de 51 anos com óculos de aros finos que sempre parecia estar resolvendo 3 problemas ao mesmo tempo. "Sérgio, você pode verificar se houve alguma movimentação na minha conta ontem à tarde? Um arquivo sumiu." Sérgio a olhou por cima dos óculos com aquela expressão de quem não quer complicação. "Camila, às vezes a gente salva no lugar errado sem perceber." "Eu salvei no lugar certo. Eu sei onde eu salvo as coisas." Ele suspirou, abriu o sistema de registros do servidor, ficou olhando por um tempo que pareceu longo demais para uma verificação simples, e então fechou a tela. "Deve ter sido um erro do sistema", ele disse. Mas ele não a olhava mais. Ela saiu da sala de Sérgio sabendo que não tinha sido erro nenhum do sistema, e soube também que perguntar mais naquele momento não ia levar a nada. O arquivo continha 3 semanas de trabalho. Ela refez em 2 dias, ficando até às 9 da noite, tomando o ônibus de volta para casa no escuro e chegando no apartamento quando a mãe já estava dormindo. Sentou na cozinha, comeu o que tinha na geladeira fria e ficou olhando pela janela pequena que dava para o muro do vizinho. Dona Teresa apareceu na cozinha de Rob, cabelos brancos soltos, os pés inchados, arrastando no chão. "Camila, você precisa dormir." "Já vou, mãe." "Você está comendo?" "Estou comendo, mãe." A mãe ficou na entrada da cozinha um momento, olhando para a filha com aquela expressão que as mães têm quando sabem que a coisa está pesada, mas entendem que a filha não vai falar antes de estar pronta. "Essa empresa te trata bem?" Camila pensou por um segundo. "Me trata." Dona Teresa assentiu devagar, como quem aceita a resposta, mas guarda a dúvida, e voltou para o quarto. Camila ficou mais um pouco na cozinha. Pensou em desistir. Pensou sério, de verdade, naquela noite. Calculou quantos meses o dinheiro da rescisão aguentaria. Se tinha rescisão. Se o plano de saúde cobria o mês seguinte. Fez as contas de cabeça e percebeu que desistir não era uma opção que ela podia se dar ao luxo de ter. Então foi dormir. Na manhã seguinte, chegou antes de todo mundo, o arquivo refeito na pasta certa, e foi buscar o café do Dr. Henrique. Ele estava na mesa quando ela entrou, olhando para um conjunto de papéis espalhados à sua frente. Tinha uma expressão que Camila não tinha visto antes, uma coisa diferente da dureza habitual, algo mais próximo de um cansaço profundo que ele não estava conseguindo esconder completamente. Ela colocou o café sem fazer barulho. Quando ia sair, ele disse, sem tirar os olhos dos papéis: "Você refez o levantamento." Ela parou. "Sim, em 2 dias." Eram dados que eu conhecia bem. Ele levantou os olhos, olhou para ela por aquele tempo que sempre parecia longo. "Sente." Camila olhou para a cadeira do outro lado da mesa. Sentou. "O levantamento que você fez", ele começou, virando um dos papéis.
Apontou uma inconsistência nas projeções do segundo semestre. Você percebeu isso enquanto compilava? Percebi. E não disse nada. Não era minha função analisar, era minha função compilar. Algo passou pelo rosto dele. Não era exatamente um sorriso, mas era algo na direção disso. Qual inconsistência você viu? Ela explicou. Levou uns 4 minutos, falou com precisão, sem rodeios, apontando com o dedo o ponto exato na planilha que ele havia virado na direção dela. Quando terminou, ele ficou em silêncio. Você tem formação em quê? Ele perguntou. Administração. Terminei no ano passado. Onde você trabalhava antes disso? Recepcionista num consultório médico. Ele assentiu. Olhou de volta para os papéis. Pode ir. Ela foi. Naquele dia, Beatriz a chamou numa salinha pequena de reuniões que ficava no fundo do corredor. Fechou a porta e ficou de pé com os braços cruzados, usando aquele sorriso que Camila já tinha aprendido a reconhecer como não sendo um sorriso de verdade. Vi que você entrou na sala do Drummond hoje de manhã por mais tempo que o normal. Ele me fez algumas perguntas sobre o levantamento. É comum que perguntas assim sejam direcionadas para a coordenação, disse Beatriz, com uma leveza que tinha gelo embaixo. Para quem coordena os projetos, não para quem está em estágio. Camila a olhou sem desviar. Ele me perguntou. Eu respondi. Eu entendo que você ainda está aprendendo como as coisas funcionam aqui, continuou Beatriz, desdobrando os braços e pegando uma caneta que estava sobre a mesa, girando-a entre os dedos como quem está fazendo algo casual, mas não está. Aqui a gente respeita as hierarquias. É importante que você entenda isso antes de criar situações que possam te prejudicar. Eu estou te dizendo isso porque me importo com seu desenvolvimento. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse, entendi. Posso voltar ao meu trabalho? Beatriz fez um gesto de liberação com a mão. Camila saiu. No corredor respirou fundo. O coração estava acelerado, mas o passo estava firme. Ela tinha aprendido uma coisa importante naquela sala. Beatriz estava com medo de algo, e quando as pessoas têm medo, elas ou recuam ou atacam. Beatriz não era do tipo que recua. Ela precisava ter cuidado e precisava entender o que estava em jogo antes que fosse tarde. Foi Dona Neuza, de novo, quem preencheu as lacunas. Numa sexta-feira, enquanto Camila ficou até tarde terminando uma análise, as duas se cruzaram no corredor vazio e Dona Neuza, pela primeira vez em semanas, sentou numa cadeira e ficou um tempo ali, como se precisasse descansar os pés, mas na verdade era outra coisa. Você sabe por que o Drummond é assim? A senhora começou. Camila fechou o notebook e deu atenção. Com Dona Neuza a gente dava atenção. Ele chegou nessa empresa há 12 anos, disse Dona Neuza. Sabe o que ele era antes? Analista. Igual a você, quase. Veio de uma cidade pequena do interior, sem padrinho, sem sobrenome importante. Subiu porque trabalhou. Ela fez uma pausa, olhando para as mãos. Quando chegou no topo, aconteceu uma coisa. Não vou entrar em detalhe porque não é meu lugar, mas foi uma traição. De alguém em quem ele confiava muito dentro daquela empresa. Alguém que usou a confiança dele para tentar tirar o lugar dele. Camila ficou quieta, esperando. Desde então ele não confia mais. Em ninguém. Fecha a sala, fecha a cara. E a maioria das pessoas fica com medo e não chega perto. E ele fica sozinho com aqueles papéis todo santo dia. Dona Neuza levantou devagar. Pegou seu carrinho. Mas às vezes, o que uma pessoa precisa não é de alguém que vai longe demais. É de alguém que fica do tamanho certo e não foge. Ela foi embora pelo corredor. Camila ficou olhando para o espaço vazio por um tempo. Olha, esse momento me pegou. Porque a gente passa tanto tempo com medo de chegar perto de certas pessoas que nunca para pensar que talvez essas pessoas também estejam com medo, de formas diferentes, por razões diferentes, mas com medo do mesmo jeito. O clímax chegou numa segunda-feira de manhã, sem aviso, como a maioria das coisas que mudam tudo. Camila chegou e percebeu um clima diferente desde a entrada. Pessoas em grupos pequenos, vozes baixas,
aquela agitação contida que antecede uma notícia grande. Ela parou perto de Fátima. O que aconteceu? Fátima a puxou para mais longe dos outros. Tem um e-mail circulando. Dizem que alguém do estágio passou informações confidenciais da empresa para um concorrente. Dados de projetos. Camila sentiu o estômago virar. Quem? Fátima não respondeu, mas olhou para Camila de um jeito que disse tudo. Ela foi até sua mesa e abriu o e-mail. Era uma comunicação interna assinada por Beatriz como coordenadora de projetos, informando que havia uma apuração em andamento sobre o vazamento de dados sensíveis, que o setor de recursos humanos seria acionado e que qualquer informação deveria ser reportada à coordenação. Não havia nome, mas havia uma lista de pessoas convocadas para a reunião naquela tarde. O nome de Camila estava na lista. Ela ficou olhando para a tela por um momento. Depois foi buscar o café do Dr. Henrique. Quando entrou na sala, ele estava em pé perto da janela de vidro, olhando para o andar externo. Ela colocou a bandeja no lugar de sempre. Você viu o e-mail? Ele disse. Não era pergunta. Vi. E? E nada é verdade. Ele se virou. Olhou para ela com aquela expressão pesada que ela tinha aprendido a ler melhor com o tempo. É uma acusação séria. É uma acusação falsa. E posso provar. Houve um silêncio. Como? O arquivo que sumiu há 3 semanas, ela disse. O que Sérgio disse que foi erro do sistema. Esse arquivo foi o único que teve algum dado sensível que eu manuseei diretamente. Se ele sumiu de forma que não foi erro do sistema, então alguém o moveu. E se alguém o moveu, tem registro de acesso no servidor. O sistema guarda log de tudo por 90 dias. Henrique ficou imóvel. Você pediu para verificar? Ele perguntou. Pedi. Sérgio fechou a tela e disse que foi erro do sistema. A expressão de Henrique mudou de um jeito que Camila não tinha visto antes. Uma contração sutil nos olhos, nos músculos do maxilar. Como alguém que está juntando peças. Sente, ele disse de novo. Dessa vez, a conversa durou 40 minutos. Ela contou tudo. O arquivo sumido, a conversa com Sérgio, os prazos impossíveis, a sala de reuniões com Beatriz, as tarefas que vinham multiplicadas sem explicação. Contou com calma, sem exagero, sem drama desnecessário, porque Camila tinha aprendido desde nova que chorar diante de quem precisa te ouvir raramente adianta e quase sempre atrapalha. Ela queria ser acreditada, não comovida. Quando ela terminou, Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Então pegou o telefone, discou um número interno e disse: Sérgio, eu preciso que você abra o log completo de acesso ao servidor dos últimos 30 dias. Não você me mandar. Você traz aqui, pessoalmente, agora. Camila ouviu o sim senhor pelo telefone mesmo de longe. O que se descobriu naquela tarde sacudiu o andar. O log mostrava claramente 2 acessos à conta de Camila feitos de um terminal diferente do dela, no mesmo dia em que o arquivo tinha sumido. O terminal era o de Beatriz. Os dados sensíveis que teriam sido vazados constavam nos registros como movidos para uma pasta temporária e depois deletados, mas não antes que o sistema de backup automático os capturasse. Beatriz foi convocada. A reunião aconteceu em sala fechada e Camila não estava lá. Mas Dona Neuza estava passando o pano no corredor quando a porta se abriu e Beatriz saiu com aquela expressão de alguém que perdeu algo que não devia ter tentado segurar do jeito que segurou. No fim do dia, Sérgio passou pela mesa de Camila sem parar. Só murmurou desculpa enquanto caminhava, e ela soube que ele também tinha tido parte nisso, que tinha sido pressionado ou convencido a não ver o que tinha que ver, e que provavelmente estava pagando o preço disso agora. Às 18 horas, Henrique saiu da sala e caminhou até a mesa de Camila. Ninguém no andar estava conseguindo trabalhar de verdade. Todo mundo estava fingindo olhar para a tela, enquanto a visão periférica ficava grudada no CEO em pé, no meio do espaço aberto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Camila.
Ela levantou os olhos. Amanhã de manhã eu quero você na sala às 8, antes do café. Ela assentiu. Ele voltou para a sala, e o andar inteiro soltou o ar que estava segurando. Naquela noite, ela chegou em casa e a mãe estava na sala assistindo a um programa de culinária com o volume baixo. Camila sentou do lado dela no sofá, coisa que não fazia há semanas por chegar sempre depois que a mãe já tinha ido dormir. Dona Teresa desligou o som do controle. "Você está bem?" perguntou. "Estou", disse Camila. E dessa vez era verdade. A mãe ficou um momento olhando para ela, e então colocou a mão no joelho da filha. Uma coisa simples, daquelas que valem mais do que qualquer discurso. "Você sempre foi a pessoa mais resistente que eu conheço", disse Dona Teresa. "Desde pequena, quando caia não ficava no chão." "Aprendi com a senhora." "Aprendi com a vida", a mãe corrigiu. "Você vai aprender também." Elas ficaram um tempo em silêncio, assistindo ao programa sem o som, e aquilo foi o mais perto de paz que Camila tinha sentido em muitas semanas. Na manhã seguinte, ela chegou às 7h45. Passou pela cozinha, preparou o café com o mesmo cuidado de sempre, colocou na bandeja e foi até a sala. Henrique já estava lá, em pé perto da janela, como na véspera. Ela colocou o café. Desta vez, ele não esperou ela se aproximar da porta para começar a falar. 11 anos atrás, ele disse de costas para ela, eu confiei num projeto inteiro a um homem que eu considerava meu sócio de trabalho. Ele usou o acesso que eu dei a ele para tentar me desestabilizar perante o conselho, para ocupar meu lugar. Fez uma pausa. Eu aprendi a não confiar de novo. Funcionou, no sentido que ninguém me atingiu dessa forma outra vez, mas também funcionou de outras formas que não foram úteis. Ele se virou. Havia algo diferente na expressão dele. Não exatamente abertura, mas a ausência daquela muralha que estava sempre lá. O que eu vi em você nesses últimos dias foi uma coisa que eu tinha esquecido que existe. Alguém que trabalha sem precisar de aplausos, que não recua quando é pressionada e que, quando é acusada injustamente, não entra em pânico. Apresenta os fatos. Camila ficou de pé, ouvindo. Eu vou encerrar o contrato de estágio. O coração dela parou por um segundo. Para assinar um contrato efetivo, ele completou. Analista júnior, com avaliação trimestral para progressão. Ela respirou. Uma respiração longa, lenta, que carregava semanas. Você aceita? Ele perguntou com aquele tom direto que era o jeito dele de perguntar qualquer coisa. Aceito, ela disse. O plano de saúde é extensível a dependentes a partir do 2º mês. Ele voltou para a mesa, pegou o café. Você vai precisar preencher o formulário com o RH. Camila soube que ele sabia do motivo que ela tinha para precisar tanto do plano de saúde. Não sabia exatamente como ele sabia, se era pelo formulário de admissão, se era por Dona Neuza, se era por outros meios que ela não conhecia. Mas ele sabia, e tinha dito daquele jeito, de forma direta e sem fazer cerimônia, como quem não quer transformar a gentileza num fardo de gratidão que a outra pessoa vai carregar sem precisar. Obrigada, Dr. Henrique. Pode ir, tem bastante coisa para organizar essa semana. Ela foi. No corredor, cruzou com Dona Neuza, que estava com o carrinho de materiais, e que, quando a viu, fez um aceno discreto com a cabeça. Não era surpresa, era reconhecimento. Era a versão silenciosa de eu sabia. Camila sorriu, um sorriso real, daqueles que sobem pelo peito antes de chegar no rosto. Os meses que se seguiram não foram fáceis de outra forma. Assinar o contrato efetivo foi o começo, não o fim. Havia muito a aprender, muito a provar, e um andar inteiro que precisava se recalibrar depois de tudo que tinha acontecido. Algumas pessoas ficaram com vergonha do que tinham deixado acontecer. Outras se aproximaram com aquela sinceridade tardia de quem percebe que esteve no lado errado sem ter escolhido explicitamente. Henrique Drummond não se transformou de um dia para o outro num chefe caloroso que conta piadas nas reuniões. Continuou direto, exigente e capaz de deixar qualquer sala em silêncio com um único olhar. Mas alguma coisa havia se movido nele,
como uma peça que estava travada e que, com o tempo e a pressão certa, encontrou o encaixe novamente. Passou a chamar Camila para reuniões, onde a presença dela não era obrigatória, mas era útil. Passou a perguntar opiniões sobre análises que ele poderia ter resolvido sozinho. Não era amizade, não era ainda. Talvez nunca fosse exatamente isso. Era respeito. E às vezes, respeito é mais raro e mais valioso do que qualquer outra coisa. Numa tarde de quarta-feira, meses depois, Dona Neuza parou perto da mesa de Camila com o carrinho e disse sem nem olhar direito para ela: "O café dele você ainda leva?" "Todo dia", Camila respondeu. "Bom", disse Dona Neuza, e seguiu em frente. Camila olhou para a xícara vazia que estava sobre sua mesa, esperando para ser levada. Pensou naquela manhã de terça-feira, em que tinha pego a bandeja sem pensar, sem medo, sem todo o peso que qualquer outra pessoa naquele lugar já carregava de anos convivendo com a sombra do Drummond. Às vezes, não saber o suficiente é o que permite a gente avançar onde os outros travam. Ela tinha entrado naquela empresa por causa de uma planilha de salários e de um formulário de plano de saúde. Tinha ficado por causa de algo que não estava em nenhum formulário. Tinha encontrado ali, no meio de toda aquela pressão, a versão de si mesma que conseguia ser pressionada sem quebrar, que conseguia ser acusada sem recuar e que conseguia olhar para um homem que todo mundo tinha medo de olhar e simplesmente dizer: "Bom dia, trouxe o café." Às vezes, a vida da gente muda com gestos enormes, cheios de drama e de preparação. Às vezes, muda com uma xícara de café numa bandeja, num corredor que qualquer um percorreria sem parar, levada por uma mão que não sabia ainda o suficiente para ter medo de fazer isso. Fim da história. Que história é essa, gente? Eu fiquei aqui pensando enquanto contava. Quantas Camilas existem por aí, trabalhando em silêncio, provando o tempo todo, carregando peso demais sem deixar aparecer? E quantos Henriques existem, cheios de muralha, esperando sem saber que estão esperando por alguém que não vai ter medo de chegar? Às vezes o que muda tudo é pequeno. Uma xícara. Um bom dia dito com calma. Conta pra gente nos comentários o que você achou dessa história e de onde você está assistindo. Você teria feito o que Camila fez? Fico aqui lendo tudo. Muito obrigado pela companhia de sempre. Não esquece do like e, mais importante ainda, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.